Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Você já deve ter visto, já deve estar sabendo desta notícia em que houve um ataque por parte de uma pessoa, de um homem, contra muçulmanos em Londres, em frente a uma mesquita. Um rapaz, um homem de aproximadamente quase 50 anos, pegou um carro e avançou em cima de muçulmanos que estavam ali fazendo as suas orações na frente de uma mesquita. Vocês conseguem imaginar o porquê que isso está acontecendo? Imaginem o seguinte, segundo esses fatos que estão ocorrendo, de muçulmanos que a imprensa ainda insiste em chamar de terroristas, nós estamos vendo bastante muçulmanos atacando infiéis, como está escrito no livro que eles o seguem, o livro Corão, se chama Corão. Dentro desse livro Corão, Maomé pede para que os muçulmanos matem os infiéis, que os infiéis não podem viver, eles têm que pagar com a vida. Os cristãos, os judeus, ou seja, quem não é muçulmano, certo? Então, segundo esses fatos que estão acontecendo, conforme é noticiado pela própria mídia, imagine o seguinte, o tanto de muçulmanos que está atacando pessoas inocentes, trabalhadores, cristãos. Até pode ser o caso que, dentre algumas dessas pessoas que infelizmente morreram nesses tolos, imbecis ataques desses fanáticos religiosos, porque Deus não tem religião, Deus não trouxe religião ao mundo, Ele trouxe amor, paz, principalmente amor e paz para esse mundo, respeito entre os irmãos. Deus trouxe a informação para que, se nós quiséssemos chegar a Deus, nós teríamos que, acima de tudo, amar ao próximo. Isso são palavras de Jesus Cristo, dos quais Jesus Cristo, segundo o livro dos muçulmanos, o Corão, é só um mero profeta. Assim como também ele é somente um mero profeta dentro da maçonaria. E nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. É simples assim. Então imagine o seguinte, pessoal. Eu sei que vai ficar um pouquinho longo, mas eu peço para que vocês acompanhem meu raciocínio. A imprensa vem noticiando e a gente vem acompanhando já de longa data muçulmanos atacarem cristãos. Certo? Agora vocês imaginem, principalmente em Londres agora, vocês imaginem as pessoas que infelizmente... peço em nome de Deus pelas almas dessas pessoas, os parentes dessas pessoas que foram vítimas desses fanáticos muçulmanos. Você acredita que não pode ser alimentado um sentimento de revolta dentro dessas pessoas? E se esse homem que atacou agora, no dia 19/6/2017, atacou esses muçulmanos em frente a mesquita, se este homem não tinha parentes, se este homem não tinha amigos, ou se pelo simples fato de ele ver Londres sendo ocupada por terroristas muçulmanos, matando gente inocente, matando gente que não é capaz de causar mal a ninguém. Então, eu acredito que, infelizmente, pelas ações dos muçulmanos, é claro que vai haver, é evidente que vai haver sentimento de revolta em pessoas. Pode até ser que isso aconteça, um sentimento de revolta em pessoas até fora do país. Isso é normal.
Isso é absolutamente normal. Quando nós vemos muçulmanos atacarem pessoas inocentes pelo mundo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Hã? Ah, isso é normal. É assim que nós devemos pensar? É assim que nós devemos pensar, senhores presidentes, senhores primeiros ministros, senhores representantes das Nações Unidas, da ONU? Nós devemos pensar que isso é normal, muçulmanos atacando pessoas nas ruas, principalmente em Londres e em qualquer parte do mundo, por uma questão religiosa. E não venham com outro papo, não venham com outra conversa, porque eles fazem exatamente isso por causa de religião, por causa de Maomé e por causa de Alá. O próprio livro, o Corão, estimula muçulmanos a matar, a maltratar, escravizar os infiéis. Agora, pessoal, essa notícia aqui, eu vou mostrar para vocês que existem 2 pesos e 2 medidas. Tá? Essa notícia é do dia 19/6/2017. E ela diz assim, ó, ataque contra muçulmanos em Londres mirou liberdade religiosa, segundo a Premier de Londres. A Premier britânica, Theresa May, condenou na manhã dessa segunda-feira o atropelamento que deixou 1 morto e 10 feridos próximo a uma mesquita em Finsbury Park, oeste de Londres, durante a madrugada. Ela diz o seguinte: foi mais um ataque terrorista, o segundo do mês, tão doentio quanto os outros. Sim, é tão doentio quanto os outros. Só que no dos outros, né, que aconteceu no dia 5/6/2017 e também naquele show de música, a Premier não se manifestou como uma questão religiosa. Quase ninguém se manifestou em uma questão religiosa. Agora, é porque este homem fez um ataque em frente a uma mesquita que a questão virou religiosa? E esses ataques que aconteceram a essas pessoas e que acontecem no mundo todo, né? Onde pessoas estão assistindo a um show, onde pessoas estão indo trabalhar, onde pessoas estão caminhando pelas ruas, vivendo as suas vidas com liberdade, a liberdade que Deus deu para todo mundo, livre arbítrio, respeito. Agora, nesses atentados, ninguém falou que é uma questão religiosa. Por que será? Eu vou deixar essa notícia aqui para vocês verificarem. Não existe uma questão religiosa que nenhum presidente, nenhum premier de Londres veio a público afirmar. Mas quando é uma questão de um ataque muçulmano, é uma questão religiosa? É uma questão que, segundo ela, toda a população britânica tem um laço que une liberdade de expressão, liberdade de vivermos como acharmos melhor e liberdade de praticar religião em paz. Certo? E por que a senhora e muitos outros premieres, presidentes, primeiro-ministros, seja lá o que for, não defendeu as pessoas que morreram em atentados provocados por muçulmanos como uma questão religiosa? E sempre é uma questão religiosa quando se trata de ataques muçulmanos contra infiéis segundo o livro do Alcorão. Não é verdade? Então notem, pessoal, estão distorcendo os fatos, certo? Estão aí, entre linhas, protegendo os muçulmanos, certo? Eu aqui não protejo muçulmano, eu não protejo terrorista, eu não protejo ninguém que causa terror a qualquer tipo de pessoa. Se existe terrorismo em alguma religião, essa religião tem que ser exterminada do planeta, porque nenhuma religião pode promover
terrorismo com pessoas que querem viver em paz, com pessoas que querem viver a sua liberdade com Deus, praticando a sua liberdade religiosa. Praticar uma liberdade religiosa não significa defender uma religião que acusa a outra religião de ser infiel. E que por ela ser infiel, ela tem que ser morta, ela tem que ser escravizada. Isso sim tem que terminar. Nós temos que dar um basta nisso. Isso não pode existir mais. Isso é uma cultura medieval. Isso sim é uma cultura medieval. Isso tem que ser condenado. Agora estão invertendo os valores. Estão protegendo terroristas. Sobre o pretexto de liberdade religiosa. E a religião dessas pessoas que morreram por muçulmanos? Não tinham religião? Não tinham liberdade de se expressar religiosamente? Só porque elas estavam na rua? Só porque elas estavam assistindo a um show de música de uma cantora? O fato de elas morrerem por terroristas muçulmanos não significa que é uma questão religiosa? Vamos parar de ser idiotas, porque todos os muçulmanos que atacam pessoas, se matam para matar pessoas inocentes, é questão religiosa da parte deles. Então observem bem, pessoal, existe, melhor dizendo, neste momento, e se você ainda não prestou atenção, 2 pesos e 2 medidas. Principalmente, fiquem espertos com esses líderes que vocês votam, tá? Porque eles estão protegendo pessoas que matam inocentes. E se você não sabia desta outra informação, também vou deixar disponível aí no link. Estado Islâmico reivindica pela primeira vez um ataque em Jerusalém. Essa notícia foi publicada no dia 17 de junho de 2017. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque com uma faca e arma automática ocorrido na sexta-feira, dia 16, perto da cidade antiga de Jerusalém, em que morreu uma agente da Polícia de Fronteiras de Israel. Eu não vi essa notícia quase em lugar nenhum, né? Mas quando se trata de muçulmano, aí a gente percebe que existe 2 pesos e 2 medidas. Quando o muçulmano ataca uma pessoa que tenta viver a sua vida em paz, é um ataque terrorista. Mas quando alguém aí, por algum sentimento causado pelos próprios muçulmanos, sobre o pretexto de terrorismo, começa a levantar que é errado, mas começa a levantar um sentimento de revolta contra os muçulmanos, aí a questão é liberdade religiosa. Aí nós já temos que entrar no meio da questão, porque os muçulmanos têm que defender a sua livre liberdade de defender a sua religião em praticar atos contra infiéis que não são muçulmanos. Pessoal, vamos botar o dedinho na cabeça e começar a questionar esses políticos, esses líderes religiosos? Vamos parar um pouquinho com esses funks que não levam a vocês a lugar algum. Pelo contrário, né? Leva a um lugar de falta de conhecimento. Porque quando começar a acontecer as coisas de verdade, vocês vão ficar perdidos. Esses jovens de hoje já vivem em uma geração totalmente perdida. Quem que é o responsável por esses jovens viverem em uma geração perdida? Os próprios pais, as próprias mães, que acham que tudo está a mil maravilhas, né? É triste a gente ver pai e mãe ficando o dia todo no Facebook, no WhatsApp e largando o filho lá, abandonando o filho na frente da televisão, na frente de funk, que na maioria das vezes ensina só porcaria.
Só porcaria. Não orienta o moleque, não orienta a menina a seguir um caminho certo, a ter conhecimento, pegar um livro, orientar na escola, orientar nos estudos, orientar de forma a ser uma pessoa pacífica, de ser uma pessoa voltada para Deus, de ser uma pessoa voltada para Cristo, para amar o próximo. Mas não, os pais preferem deixar os seus filhos, a Deus dará, ou melhor dizendo, que Lúcifer os crie. Porque toda essa palhaçada, entre aspas, que a maioria dos jovens aceitam para si mesmo, não tem valor material, não tem valor espiritual algum na vida desses jovens. Os jovens de hoje só aprendem porcaria. Nada com nada. É um ou outro que se salva aí. E não vem falar que a questão é falta de dinheiro, não. Que a questão é pobreza. Não, a questão é falta de orientação. É falta de interesse, principalmente dos pais, em orientar os seus filhos. Beleza, pessoal? Então, comecem a observar que existem 2 pesos e 2 medidas nessas questões. Certo? Eu declaro aqui mais uma vez que eu sou radicalmente contra qualquer tipo de terrorismo. Sou radicalmente contra qualquer tipo de religião que incite violência para com o próximo. Cristo não ensinou violência. Cristo ensinou paz e amor. Só podemos chegar a Deus, ao verdadeiro Deus, se nós amarmos ao próximo. Se você é muçulmano e você vai lá, coloca uma bomba no corpo para matar o que você acha que é infiel, segundo o livro de Alcorão, você está indo para o inferno, meu irmão. Você está assinando o seu atestado de óbito para o inferno, porque você não está praticando o bem para Deus. Você não está praticando o bem para Cristo. Você não está praticando o bem para com o seu próximo. Você está praticando o mal para Lúcifer. É tudo isso que Lúcifer quer de você, meu amigo. Acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto há tempo. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Assim como na época de Noé, assim também será na volta de Cristo. Então sai dela. Sai dela conforme Deus anunciou em Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Sai dela, porque Cristo está voltando. Depois é só ranger de dentes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.